E aí, galera do Prenem, olá, de novo, professor Dinário Dutra com vocês aqui. Agora nós vamos para a parte 2, né, do capítulo 4, Estruturas da Terra 2, do livro 1 da frente A de vocês aí. Nós temos aqui os chamados agentes internos também chamados de endógenos. Os agentes internos ou endógenos são formadores do relevo ou estruturais. E esses agentes dependem das correntes de convecção. Lembrando que as correntes de convecção são correntes ascendentes formadas, né, no magma que se encontra na astenosfera, porque o magma está em alta temperatura, ok? Bom, os agentes internos, o primeiro agente interno que nós vamos trabalhar com vocês é o tectonismo. O que é o tectonismo? É o movimento das placas tectônicas, tá certo? Lembrar que esses movimentos, as placas tectônicas, também chamadas de placas litosféricas, movimentam-se por causa das correntes de convecção, ok? Bom, dentro das correntes de convecção, lembrar que elas são responsáveis não só pelos movimentos, mas também pelos abalos sísmicos, pela atividade vulcânica, não é isso? E nós temos aqui a orogênese. O que é essa orogênese? É um movimento horizontal dessas placas tectônicas. Olha só o movimento horizontal das placas tectônicas. E esse movimento horizontal ele dá três tipos de contato entre essas placas. O contato convergente, também chamado de destrutivo, que é a colisão das placas. O outro contato é o divergente, também chamado de conservativo, que é a separação dessas placas. E o tangencial ou transformante, que é quando essas placas movimentam-se lado a lado. Então, tá aí os três tipos de contato provocado pelo movimento de orogênese, movimento horizontal das placas tectônicas. Bem, aqui nós temos a convergência. Três exemplos de convergência, né, de colisão dessas placas. Aqui no caso, é entre uma placa oceânica e uma placa continental. A placa oceânica, pessoal, ela tem uma dureza menor do que a placa continental. Então, ela vai sofrer um processo que nós chamamos de subducção, tá certo? Subducção, que é quando a placa tectônica, devido à corrente de convecção, ela vai adentrar a astenosfera, vai sofrer fusão e virar magma de novo. Já a placa continental ela vai sofrer soerguimento, ela vai subir, dando origem às cadeias de montanhas. Entre a placa oceânica e a placa continental, nós vamos ter a formação aqui de uma depressão, que eu vou chamar de fossa tectônica. Quando eu tenho duas placas oceânicas sofrendo convergência, todas as duas vão sofrer a subducção, tá legal? Tanto essa placa quanto essa aqui vão sofrer subducção, ou seja, vão adentrar na astenosfera, vão sofrer fusão e virar magma. E elas vão dar origem a uma fossa, tá certo? A fossa tectônica que vocês estão vendo aqui, tá bem? Já quando eu tenho placas continentais, essas placas continentais não sofrem subducção, vão sofrer o quê? Soerguimento, dando origem aqui a cadeias de montanhas, como o caso do Himalaia. Bom, aqui eu tenho um exemplo para vocês de divergência, tá certo? No caso aqui, observe bem vocês que eu tinha uma única placa, a pressão interna provocada pela convecção fragmentou essa placa, né, dando origem a duas placas, fazendo que essas placas se separem. É o caso que aconteceu no caso com a América do Sul e o continente africano, não é isso? Olha só como que era o Oceano Atlântico, era um córregozinho, né? E à medida que foram se separando pela divergência, tá certo? Observe que o magma vai saindo, formando o fundo, o assoalho aqui do oceano. Tá legal aqui, ó. À medida que foi separando, o magma vai saindo e formando o assoalho. E esse oceano vai aumentando a sua área e distanciando aqui os continentes. Tá bem? Bom, então o que acontece, por exemplo, entre o continente americano, no caso da América do Sul, e o continente africano, tá? E a transformante é quando as placas elas se deslocam de forma, né, de lado a lado, que a gente chama de tangencial. A hepirogênese é quando não somente as placas, tá, pessoal, mas blocos de rocha, eles se movimentam verticalmente, tá bom? Quando esses blocos eles descem, dá origem que nós chamamos de graben. Quando eles sobem, né, dá origem que nós chamamos de roste. Aqui nós temos o exemplo de uma dobra, né? Uma dobra sinclinal e anticlinal, tá certo? A pressão proveniente aqui, tá certo?
pela convergência de duas placas, tá certo? Fez com que ocorressem essas dobras aqui. Então, a dobra é formada principalmente em áreas de convergência de placas tectônicas e falhas também podem ocorrer. O vulcanismo é a liberação do magma. Esse magma só pode ser liberado em área de contato de placas tectônicas. É como se eu tivesse um alívio da tensão interna da astenosfera, tá legal? Do interior da Terra. E aí vai haver a liberação desse material pastoso. O que nós vamos observar é que as atividades vulcânicas de maior magnitude ocorrem em áreas de convergência. Por que em áreas de convergência? Porque na área de divergência, pessoal, como está havendo a separação, a liberação da pressão ela é muito mais fácil. Já na área de convergência, ocorre ali o acúmulo de material magmático. Esse acúmulo de material magmático vai fazer com que esse magma seja liberado em grande pressão. Ok? Bom, aqui nós temos o Círculo do Fogo do Pacífico, o Anel do Fogo do Pacífico, que pega desde a costa ocidental da América do Sul, pegando aqui a América Central, costa ocidental da América do Norte, saindo aqui na região da Rússia, Península Kamchatka, tá certo? Pegando o Japão, Taiwan, Filipinas, até a Nova Zelândia. É uma área de convergência de placas onde as atividades vulcânicas são mais intensas. Os abalos sísmicos, eles ocorrem também em área de contato de placas tectônicas, lembrando que os abalos sísmicos de maior magnitude também vão ser em área de convergência. Então, aquele anel do fogo do Pacífico, além de ser uma área de grande de atividades vulcânicas mais intensas, também onde nós vamos ter a quantidade de tremores de terra muito mais intensos. Olha, pessoal, tremor de terra não está limitado apenas a contato de placas tectônicas, não. Tá certo? Uma hidrelétrica, por exemplo, pode gerar um abalo sísmico. A exploração de petróleo e água dos lençóis de aquíferos, né, pode gerar ali um vazio que pode ter uma acomodação de camada e gerar um abalo sísmico, tá legal? Só que nós falamos mais com relação a áreas de choque. E nas áreas de convergência, a liberação de energia é maior, tá certo? O local da área de contato dessas placas, onde o tremor é formado, é chamado de hipocentro ou foco sísmico. Aí eu libero essas ondas sísmicas e o primeiro local da superfície terrestre a sentir essas ondas sísmicas eu chamo de quê? De epicentro, tá? O primeiro local da superfície terrestre a sentir essas ondas sísmicas. Se por acaso, por cima desse epicentro aqui, vamos supor que seja um oceano, então isso aqui no caso é uma crosta oceânica, ou seja, essas ondas sísmicas continuam a se propagar, dando origem àquelas grandes ondas que nós chamamos de tsunamis. Os terremotos, eles são avaliados, são mensurados em duas escalas, a escala Richter e a escala de Mercalli. A escala Richter, ela avalia a magnitude desse tremor, ou seja, a quantidade de energia liberada pelo tremor, tá certo? E vai de 1 até 9, mas é uma escala aberta, ou seja, eu posso ter um tremor acima de 9, tá legal? Já a escala de Mercalli, ela avalia o nível de destruição, tá? O nível de destruição. É importante deixar bem claro que não há uma correlação, ou seja, um terremoto de escala 9 vai ter uma destruição 12, não. A destruição ela depende de 3 elementos, do tipo de contato, então a área de convergência, a destruição vai ser maior, a densidade demográfica e o nível socioeconômico e tecnológico do país, tá certo? Tá bom? Então, essas 3 coisas que vão determinar o nível de destruição gerado por um terremoto. Bom, aqui está um exemplo para nós, né? Nós tivemos praticamente na mesma época um tremor que ocorreu em Santiago, no Chile, e um tremor que ocorreu no Haiti. O tremor de Santiago foi de 8,8 graus na escala Richter e no Haiti de 7 graus. Então, se a gente for analisar pela magnitude da escala Richter, a destruição em Santiago tinha que ser maior, mas ela foi menor do que no Haiti. Porque o Haiti, o nível socioeconômico e tecnológico do país é menor, tá certo? Então, o país não está preparado para tremores, então, consequentemente, o nível de destruição é maior. Podemos observar aqui na questão dos mortos, né? No Chile foi mais de 700, enquanto no Haiti, 217.366 mortos. Ok, galera? Tá certo? Os agentes externos. Enquanto os agentes internos são formadores do relevo, os agentes externos são modeladores do relevo. Então, está errado aqui, ó. Eles são modeladores do relevo, tá, pessoal? Então, está errado. Eles são modeladores do relevo, ou seja, esculturais. E eles dependem da energia solar, que vai formar os ventos, a chuva. Então, eles modelam. Os agentes
Externos, nós temos aqui o intemperismo, também chamado de meteorização, o desgaste da rocha. Ele pode ser físico, químico ou biológico. O físico está mais associado a ambientes secos, enquanto o químico está mais associado a ambientes úmidos, tá legal? O biológico, na verdade, ele pode ser tanto físico quanto químico. A ação de uma raiz, ele é físico. A ação de musgos e líquens liberando substâncias químicas para decompor a rocha, ele é químico, tá bom? Então, ele pode ser físico, químico ou biológico. É o desgaste da rocha. Olha só, aqui nós temos o intemperismo físico, né, provocado pela abrasão do vento, né, uma ação eólica, né, que vai promover a abrasão do material rochoso. Aqui nós temos uma rocha que se fragmentou, observem só essas fraturas, por causa da variação de temperatura. E olhem só vocês aqui, nós temos a presença da ação de musgos e líquens, né, sobre esse material rochoso. Tá? A erosão já é o desgaste o quê? Do solo, o solo se desgastando. Na verdade, aqui nós temos o seguinte: ocorre desgaste, a erosão não é somente o desgaste, é o transporte também que ocorre desses sedimentos. Ok, galera? Então, espero que vocês tenham prestado atenção nesse capítulozinho que eu passei para vocês. Ok?